O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, 4 e 21, apresenta-nos a evidência da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, a nossa existência seria fútil. A ressurreição é o que nos produz esperança. Assim como ele morreu e ressuscitou, deu-nos uma porta aberta para que nós tenhamos a esperança, a fé de que apesar da morte, teremos a possibilidade de voltarmos a viver através da ressurreição, assim como o Senhor Jesus participou dessa sorte. Sabe o que isso significa? Que as palavras de Jesus são verdadeiras. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte para o crente é um sono. Eles dormem agora porque daqui a pouco serão despertados para amanhã da ressurreição. E essa noção já dominava a igreja cristã primitiva. Note que os romanos perseguiam os cristãos e após matarem os cristãos jogavam seus corpos na vala. Flávia Domitille, após a sua conversão, ela resolveu comprar uma grande propriedade, porque eram ricos, propriedade no subsolo, e realizou aquilo chamado cemitério, que a palavra nada mais significa do que dormitório. Por que dormitório? Cemitério como dormitório? Porque a morte é encarada na perspectiva do sono. Foi isso que Jesus disse em relação à morte de Lázaro. Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Os que dormem no Senhor ressuscitarão do pó, com um corpo incorruptível, diz o apóstolo São Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15. O que isso significa? Nós temos esperança, a morte não é um fim, apenas um sono para aqueles que morreram acreditando na ressurreição e confiando no Senhor Jesus. O foco dos egípcios, por exemplo, era a morte. Tanto é que se constrói pirâmides, desenvolveram a técnica de embalsamar corpos durante 40 dias para serem conservados por meses e meses. Para que tudo isso? Porque eles colocavam desenhos para que as pessoas no mundo dos mortos pudessem usufruir dos objetos que estavam desenhados no estado da morte. O que isso significa? Que o foco deles era a morte. O nosso foco é diferente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O nosso foco é a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A morte é um sono, a vida uma realidade para os filhos de Deus. Viva intensamente, não seja um vivo ou morto. Quem tem a mim, disse Jesus, tem a vida. Agarre-se a Jesus e viva intensamente, não só nessa vida, como a vida eterna prometida para nós, em nome de Jesus. Pai querido, ajuda-nos a agarrar as chances que o Senhor tem nos dado. E obrigado, porque o Senhor aniquila a morte, enche-nos de esperança, de vida eterna, em nome de Jesus. Amém.